Bom, eu vou começar a apresentar o Fábio Formiga. Ele é pesquisador da Embrapa, ó, da Fiocruz, desculpa, Fábio, Pô, se da fosse da Fiocruz. Embrapa, eu estava numa situação também privilegiada, viu? Exatamente, assim, desculpa, da Fiocruz. E a Fiocruz acho que dispensa comentários, ainda mais recentemente, por causa da atuação deles contra a Covid-19. A gente tem acompanhado bastante como tá indo, né? Queria agradecer você, Fábio, por aceitar dar essa aula para a gente, conversar um pouquinho das coisas que você vem fazendo lá na Fiocruz, e fica à vontade. Bom, Leandro, vocês conseguem visualizar aí minha tela? Sim, sim, a gente visualiza e te escuta muito bem. Tá, ficou melhor aí. Agora eu fiz um modo projeção. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Bom, inicialmente, agradecer o Leandro e todo o pessoal envolvido na organização do evento. Eu tenho acompanhado, né, o esforço que foi feito, né, para o evento ser presencial, mas aí com tudo que a pandemia trouxe, né? Mas acredito que a gente vai conseguir, Leandro, fazer um bom evento, tanto a escola quanto o congresso, e desde já parabenizar todos vocês aí da SPBF por esse grande esforço de fazer o evento, e a programação está muito boa. Logicamente, eu também tenho aula, tenho as coisas da pós-graduação, mas Claro, na claro. medida do possível eu estou também aqui, eu vou tentar assistir algumas palestras. Muito obrigado, Bom, Fábio, muito obrigado. e também agradecer às pessoas que estão online, né? E eu sei que às vezes assim tá meio todo mundo de saco cheio com a atividade online, né? De computador e tal, mas é por isso que é sempre louvável, né? Assim, a participação das pessoas virtualmente. Então, dentro do que foi sugerido aqui, Leandro e colegas, essa aula, né? Que na verdade não é uma aula, é mais uma exposição do que a nanotecnologia vem trazendo de contribuição para a área do desenvolvimento de fármacos antiparasitários. Esse campo é um campo bem vasto, principalmente no que diz respeito à parte de drug delivery, né, e principalmente relacionado ao tratamento, que é o que eu vou explorar mais hoje, utilizando esses sistemas nanoestruturados tanto para o delivery e vetorização de fármacos. Então, o Leandro já falou um pouco, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, mas na unidade regional de Pernambuco, né? Para quem não conhece, a Fiocruz ela tem toda a parte, a matriz, a sede, toda a história da Fiocruz está no Rio de Janeiro, mas nós temos unidades regionais em alguns estados. No Nordeste temos as unidades da Bahia e de Pernambuco, temos agora, recentemente, uma unidade no Ceará. Então, eu estou lotado aqui no Instituto Ageu Magalhães e também tenho um vínculo de professor adjunto aqui da Universidade Estadual de Pernambuco. Bom, então, antes da gente falar um pouco sobre as contribuições da nanotecnologia para o desenvolvimento de antiparasitários, é muito importante que a gente faça uma breve leitura, né, sobre o impacto das doenças tropicais negligenciadas. E aí, se a gente vai lá para o site da Organização Mundial de Saúde, você tem aí um cenário um pouco sombrio, né, do rol de doenças tropicais, que ainda nesse século, ainda, infelizmente, acomete uma grande parte do mundo, principalmente os países que estão aí nas áreas tropicais, subtropicais. Boa parte, ou se não a grande maioria desses países, são países pobres ou em desenvolvimento. Bom, e o que é que a gente tem de avanço, né, na pesquisa e na ciência, de uma forma em geral, sobre essas doenças que acometem esses países? Nos últimos 30 anos, houve um incremento, se a gente faz uma revisão bibliográfica aí nas bases de dados, a gente percebe que houve, de fato, grandes contribuições na área de biologia celular, de fisiopatologia, de farmacogenômica, até mesmo de epidemiologia, né?
isso tem um cenário favorável. Agora, o cenário que não é muito favorável é o cenário terapêutico, né? Infelizmente, boa parte dessas doenças ainda são tratadas com fármacos bem antigos, aí, agentes, moléculas que foram introduzidas lá na década de 50, né? E que ainda fazem parte dos protocolos de tratamento de boa parte das doenças causadas por parasitos, né? Então, qual é o grande problema e limitações desses fármacos, dessas moléculas? É essa lista aqui que eu coloquei para vocês. Então, embora farmacologicamente boa parte, ou a grande maioria desses fármacos tenham atividades consideráveis, né, sobre esses agentes causadores dessas doenças, mas esses fármacos enfrentam problemas de ordem farmacocinética, o que muitas vezes está relacionado com a toxicidade desses tratamentos, formas farmacêuticas que nem sempre são eficientes para boa parte dessas doenças. Um exemplo eu vou falar hoje, que é a esquistossomose, pelo fato de serem moléculas já muito antigas, muitas variantes desses parasitos já apresentam resistência, eficácia reduzida, falta de especificidade, regimes terapêuticos complexos. Eu também vou voltar a falar isso quando mostrar um pouco do cenário da leishmaniose. Então, tudo isso junto, pessoal, faz com que isso seja um fator complicador para o que a gente chama de adesão do paciente ao tratamento. Então, muitos pacientes realmente não aderem ao tratamento, ora devido ao perfil de toxicidade desses fármacos, ou até mesmo a sua falta de eficácia. Então, é um cenário realmente desapontador, o que exige, né, a pesquisa sobre novos agentes antiparasitários, e ultimamente a gente tem percebido isso na literatura, muitos fármacos, sejam eles sintéticos ou de origem natural, sendo propostos como novos tratamentos ou para substituir drogas antigas, né? Um outro eixo de pesquisa está relacionado aos sistemas de liberação, porque boa parte desses fármacos antigos eles são formulados em tecnologias já muito ultrapassadas e que geram perfis de farmacocinética muito negativos, né, para os pacientes. Então, sejam fármacos antigos ou novos, eles precisam ser formulados em sistemas de liberação que permitam uma quimioterapia mais moderna do ponto de vista de eficiência, mas também de segurança, que é o que a gente chama de índice terapêutico, essa relação entre segurança e eficácia dos medicamentos, né? Então, num cenário ótimo, o que é que a gente espera? Que os fármacos eles tenham uma toxicidade muito reduzida e uma eficácia muito alta. E isso passa uma das formas de se conseguir isso é buscando novos sistemas de liberação para essas moléculas, né? E onde é que a nanotecnologia entra aí? Então, a nanotecnologia, não preciso falar aqui o conceito, né, que vocês já devem saber, e outros colegas devem abordar isso em outras palestras, né? Os biofísicos têm um conceito, que é um conceito realmente muito válido, né, dessa história ainda da escala da nanotecnologia, entre abaixo dos 100 nanômetros, embora a gente na área biológica e na biotecnologia considera aí até acima de 500 nanômetros, aí abaixo de 1 micra, ainda um material nanoestruturado. Mas, do ponto de vista da biotecnologia e da nanomedicina como um todo, a grande contribuição da nanotecnologia na área terapêutica, ela está no drug delivery, né, nos sistemas de liberação de fármacos. E a gente percebe muito isso, pessoal, historicamente na área de câncer, né? Tratamentos inovadores, tratamentos mais inteligentes,
vetorização do antitumoral para determinado tipo de tumor, sem mexer com células saudáveis, né? Isso vai reduzir a dose do antitumoral e, consequentemente, reduzir o perfil de efeitos adversos no paciente. Então, mais de 40 mil estudos publicados aí nos últimos 10 anos, trazendo nanoestruturas que servem como sistemas de liberação de antitumorais. Aqui eu trouxe o exemplo de alguns que já são comercializados. Saiu o Doxil, que é um lipossoma de doxorubicina, que entrou no mercado nos anos 90, depois veio o Abraxane, que são nanopartículas de albumina, e aqui, trazendo para a área de doenças parasitárias, temos o lipossoma de anfotericina B, que é o ambisome, utilizado em infecções fúngicas e também na leishmaniose visceral. Então, eu gosto muito desse diagrama aí. Quem tiver interesse pode pegar essa referência do Rosenblau, que foi publicada aí na Nature Communications há uns 2 anos atrás. Então, é um cenário que você pode ver aí as versatilidades das nanoestruturas, né? Tanto do ponto de vista de desenho, de funcionalidade, né? De arquitetura, a possibilidade de encapsular ou de incorporar fármacos, anticorpos, agentes de contrastes, fluoróforos, ácidos nucleicos, né? Então, é um mundo a ser explorado, né? E trazendo um pouco para o que está acontecendo hoje, algumas das vacinas aí para o COVID são formuladas em nanovesículas lipídicas, nanopartículas lipídicas, para o delivery do RNA mensageiro. Isso aí seria aí alvo de uma outra aula, de tanto que é interessante esse assunto, né? Então, pessoal, o racional por trás disso tudo é a possibilidade de controlar as liberações, né, o perfil de liberação da substância bioativa, seja ela um fármaco, um anticorpo, um antígeno, né, um agente de contraste. Então, eu tenho comportamentos mais limitantes do ponto de vista farmacocinético, né? Eu evito esse comportamento pulsátil das formas de dosificações convencionais, capacidade de manter a integridade do fármaco em ambiente biológico, né? Os cientistas de formulação utilizam micro e nanoestruturas para melhorar a solubilidade de fármacos, a vetorização, a capacidade de alvejar sítios e ligantes específicos em alvos celulares ou intracelulares, permitir o maior contato do fármaco com o parasito. Isso aí é muito importante para as doenças parasitárias, né? Principalmente aquelas doenças de aspecto intracelular, quando o parasito ele é um agente que está ali com uma relação de hospedeiro, né? Por exemplo, leishmania, brucela e outros, o próprio plasmódio, né? Entra no macrófago, entra numa hemácia. Então, esses sistemas de vetorização nanoestruturados, eles podem permitir um melhor acesso, né, do fármaco aos alvos do parasita. Então, tudo isso junto também faz com que ocorra um incremento do índice terapêutico, aumentando a segurança e aumentando a eficácia desses agentes. Aqui é um simples diagrama mostrando uma nanopartícula polimérica, cujo mecanismo de liberação envolve a erosão da matriz polimérica e a liberação do fármaco em função do tempo. Bom, depois dessa breve introdução, eu selecionei aqui três doenças de carga, né, bastante significativa nos países tropicais e subtropicais, para falar um pouco da utilização desses nanosistemas de liberação de drogas, a esquistossomose e a leishmaniose. Na verdade, 2 doenças, né? A gente não teria tanto
tempo aqui para explorar todas as doenças, né? Então, a carga de esquistossomose no mundo é muito significativa, aí, mais de 220 milhões de pessoas aí sendo acometidas por essa doença, e o que exige um tratamento em massa, principalmente na África e na Ásia, mas a gente também tem uma carga considerável na América Latina. Os fármacos utilizados para o tratamento da esquistossomose, antigamente existia uma outra droga, mas o praziquantel praticamente ficou sendo o último agente, se não o único agente a ser utilizado no manejo terapêutico da esquistossomose. Então, em geral, os fármacos apresentam baixa biodisponibilidade e um metabolismo muito rápido, e não seria diferente com o praziquantel. Farmacologicamente, é uma droga muito interessante, que tem atividade sobre o esquistossoma sone, mas tem sérias limitações, como vocês podem ver aqui. Então, 80% da dose oral do praziquantel ela sofre efeito de primeira passagem hepática, né? Por isso que os comprimidos precisam ter aí 500, 600 miligramas de fármaco. Uma semivida biológica muito curta, da ordem de 1 a 2 horas, baixa biodisponibilidade favorece a tolerância. Do ponto de vista farmacológico, o praziquantel não é efetivo contra os vermes imaturos, né? E, além disso, é uma droga que tem baixa solubilidade em água, e o grande desafio, né, em função de todas essas limitações aqui, de conseguir uma formulação pediátrica, pessoal. Isso aí ainda é um grande desafio, que é alvo de alguns consórcios, né? Esse aí é um consórcio que envolve a Merck, um laboratório japonês, um centro suíço de investigação, junto com a Fiocruz, e também um aporte de financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, esse outro fundo global de saúde, e mais a contribuição do DNDi nesse consórcio muito importante para se conseguir uma formulação pediátrica para o praziquantel. Bom, a utilização, o racional de utilização desses nanocarreadores para esses fármacos esquistossomicidas, né? Exatamente para reduzir os efeitos colaterais, aumentar a biodisponibilidade, proteger o fármaco de degradação enzimática, melhorar a interação do fármaco com o parasito, né? E, no caso da neuroesquistossomose, permitir um targeting cerebral mais eficiente, né? Porque é muito difícil atingir concentrações terapêuticas, principalmente de praziquantel, no cérebro, mas também de outros fármacos, né, em função da barreira hematoencefálica. E alguns nanocarreadores, né, lipossomas, nanopartículas lipídicas, podem ser sistemas de vetorização interessantes para acessar a barreira hematoencefálica e permitir biodisponibilidade cerebral. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas abordagens, né, que foram feitas por alguns grupos de pesquisa. Aqui, por exemplo, uns lipossomas de fosfatidilcolina, utilizados para melhorar aqui o índice terapêutico do praziquantel. Aqui a gente percebe, por exemplo, uma melhora na capacidade de reduzir a carga parasitária em quase 80%, né, no número de ovos de esquistossoma no intestino de camundongos, e uma redução quase que total, né, do número de granulomas hepáticos, que é um marcador da doença, mostrando que realmente os lipossomas conseguem melhorar o delivery do praziquantel em um modelo murino de infecção que simula a doença, né? Isso aqui é exatamente esse estudo mostrando a capacidade, a formação dos granulomas aqui no grupo tratado
com esses lipossomas, né, uma redução do número de granulomas no estudo histológico que foi realizado nessa pesquisa. Então, aqui ainda é possível verificar uma redução de 48% no número de vermes adultos, 83% na redução desse parâmetro, que é o número de ovos por gramas de fezes, e 100% dos animais tiveram o ograma alterado, né? Ou seja, indicando uma redução significativa do efeito do verme nesses camundongos quando eles foram tratados por essa formulação lipossomal de praziquantel. Ainda mostrando, do ponto de vista de mecanismo, né, esse lipossoma consegue realmente causar um dano no tegumento do parasita. Aqui, essas imagens de microscopia dos vermes, né, mostrando a capacidade dessa formulação de destruir algumas estruturas, os tubérculos aqui do verme, e de causar também erosão no tegumento do esquistossoma. Então, você tem um efeito pré-clínico, né, que é observado no camundongo, e por trás disso, essa interação do praziquantel com o lipossoma permite um delivery mais refinado que causa um efeito terapêutico considerável, né, que é essa agressão no parasita e, consequentemente, a redução do dano do parasita no camundongo. Isso aqui é um outro estudo que foi uma formulação, uma tentativa, né, de desenvolvimento de uma formulação de praziquantel à base de uma nanopartícula lipídica sólida. Foi feito um estudo farmacocinético e comparado com a formulação padrão, né, que está no mercado, os comprimidos. Isso permitiu aqui, se a gente puder ver aqui, a área sobre a curva, um aumento considerável, demais aqui, de um aumento aqui, o padrão aqui de praziquantel, que é o comprimido, né, em 14% de área sobre a curva, e aqui 34%, e quando esse fármaco é formulado nessas partículas lipídicas, eu tenho um aumento muito considerável aqui em termos de biodisponibilidade. Isso teve isso refletiu na atividade, né, do praziquantel nos camundongos infectados, que foi uma redução também no número de ovos e no dano hepático causado pela doença. Aqui também é uma abordagem semelhante, que são nanocápsulas lipídicas de praziquantel, numa tentativa de desenvolvimento de um fármaco, de uma formulação oral do praziquantel. Aqui também um efeito muito parecido, né, permitindo aqui um aumento também um pouco mais moderado, mas também um aumento da biodisponibilidade oral quando o praziquantel é formulado em nanocápsulas lipídicas. Essa outra estratégia é uma estratégia interessante, pessoal, porque em algumas regiões a Organização Mundial de Saúde tenta fazer tratamentos em massa, né, de populações, e às vezes é muito complicado o tratamento por via oral, seja com comprimido, seja com outra forma farmacêutica. Então, uns pesquisadores chineses, eles tentaram fazer uns implantes, né, implantes subcutâneos à base de blendas de polietilenglicol e policaprolactona, um poliéster também bem utilizado em nanoformulações. E eles conseguiram aqui, pelo menos do ponto de vista dos parâmetros da formulação, gerar implantes com superfícies bem compactas, e o fármaco não teve nenhum perfil de degradação aqui. O praziquantel disperso na matriz polimérica com alta eficiência de incorporação, né, com alta carga de fármaco nesses implantes, e os
sistemas bem caracterizados aqui por difração de raio-x. Aqui também mostra como um perfil a cinética de liberação do praziquantel desses sistemas, mostrando um perfil de liberação controlada, e aqui mostrando também um estudo farmacocinético em plasma de camundongo, como um aumento, né, um aumento do tempo de meia-vida, considerando que o praziquantel é um fármaco que tem uma meia-vida muito, muito rápida, né? E aqui a gente vê um comportamento bem lento, né, da farmacocinética do praziquantel em plasma de camundongo, quando esse praziquantel é liberado de forma bem lenta e controlada a partir desses implantes, né? Isso poderia, por exemplo, ser uma opção a uma forma farmacêutica de uso oral. Isso aqui é uma outra estratégia, que a gente sai dos lipossomas e entra nas nanoemulsões, aqui de um fármaco novo, que é um derivado butilamino, derivado de ácido sulfônico, que mostrou também uma atividade contra o esquistossoma. E o problema é que esse fármaco não tem uma boa solubilidade em água. Então, houve uma tentativa de solubilizá-lo em nanoemulsões e parece que essas nanoemulsões tiveram um resultado bem interessante. Aqui é só da caracterização dos sistemas, né? Aqui um encapsulamento em torno de 50%, 220 nanômetros, e são emulsões catiônicas, né? E aqui mostrando o efeito, né, dessas emulsões no verme, né? Aqui mostrando os vermes aqui marcados com o fluorocromo e incubados com essas nanoemulsões, mostrando aqui um certo dano de tegumento, né, no verme, principalmente nas fêmeas, né, quando elas foram incubadas na presença dessas nanoemulsões catiônicas. Aqui é uma outra abordagem aqui com outro fármaco, que é esse epiisopiloturina, que é um derivado de um produto natural, um alcaloide, que mostrou aqui também uma atividade bem interessante, principalmente quando esse fármaco, quando esse alcaloide era formulado em lipossomas contendo colesterol, e aqui lipossomas pequenos, né, aí da ordem de 200 ou abaixo disso. Então, com um resultado bem interessante in vitro, porque na concentração de 300 microgramas por mililitro, esses lipossomas mataram 100% dos vermes em cultura depois de 120 horas de incubação, aqui mostrando os efeitos desses lipossomas, né? Aqui também mostrando um dano na morfologia no tegumento dos vermes adultos, essa degradação, né, mostrando essa formação de vesículas no tegumento do verme. Isso é um indicativo de que esse fármaco está exercendo um efeito antiparasitário bem considerável. Então, pessoal, assim a gente fecha esse capítulo, né, de esquistossomose, e a gente entra nas contribuições desses nanosistemas, né, para drug delivery, aplicados ao tratamento da leishmaniose, né? Então, a leishmaniose também é uma doença que tem uma carga muito, muito significativa no mundo, principalmente em países em desenvolvimento, né, ou em países pobres, né? O Brasil, infelizmente, juntamente com mais 4 países, detém aí 90% dos casos de leishmaniose no mundo, e infelizmente nós temos várias áreas endêmicas, né, ainda no país, e também algo que limita bastante o controle da leishmaniose é a falta, né, de um arsenal terapêutico rico. Então, infelizmente, nós temos poucos fármacos, o tratamento padrão ainda é feito com os antimoniais pentavalentes, eu vou voltar a falar um pouco mais à frente, e
Quando o paciente não tem o perfil para receber o tratamento com o antimonial, ele pode ser incluído, né, através de uma solicitação ao Ministério da Saúde, para que ele seja tratado com a formulação lipossomal de anfotericina B, que é um tratamento padrão para a leishmaniose visceral, mas no caso dos pacientes que não são candidatos ao tratamento com antimonial pentavalente, devido a questões de toxicidade, principalmente pacientes que têm problema cardíaco, né, ou gestantes, então se faz uma solicitação, uma notificação para que o Ministério possa fornecer a anfotericina lipossomal para esses pacientes. Apesar da anfotericina lipossomal ser um tratamento padrão, ser uma formulação muito eficiente e, de certa forma, segura, né, porque o lipossoma também fez reduzir as doses da anfotericina, infelizmente, a gente tem ainda algumas limitações. Não é um tratamento de preço acessível para esses países, né? E se estima aí que o tratamento completo, que envolve todo o regime, todas as doses para um paciente com leishmaniose, esteja aí por volta dos $7.000, $8.000. Essa não é a realidade da grande maioria dos países que são acometidos, né, de forma significativa pela leishmaniose. Outras limitações da formulação lipossomal: estabilidade ao calor, os lipossomas têm essa limitação, e ainda a Organização Mundial de Saúde tem reportado uma certa variação de eficácia entre alguns países, né? Então, ficamos com essas limitações. Então, parte do que eu acabei de falar está nesse slide aí, pessoal. O pouco arsenal para o tratamento de leishmaniose que nós temos hoje, né? O Pentostan não é utilizado no Brasil, aqui nós utilizamos glucantime, mas que tem uma eficiência relativamente baixa, principalmente por conta da resistência, né? Algumas cepas de leishmania já são resistentes, né? Leishmania brasiliensis, amazonenses, são resistentes ao glucantime. A pentamidina é um fármaco cardiotóxico, causa a insuficiência renal em altas doses. Temos aí agora a miltefosina, que é um fármaco já utilizado lá na Índia, né? E está sendo testado aqui no Brasil. A Fiocruz está conduzindo um ensaio clínico na Bahia para a investigação da miltefosina, que foi, durante o desenvolvimento da miltefosina, foi visto alguns efeitos teratogênicos em camundongo, mas esse efeito nunca foi reportado em humanos. E ainda temos a paromomicina, que também tem uma variação muito grande, né, de eficácia, e também só serve para a leishmaniose cutânea, né, principalmente em formulações tópicas, né, em cremes e pomadas. Ainda tem essa dificuldade que vocês estão vendo aí. A paromomicina é um aminoglicosídeo e, assim como todos os aminoglicosídeos, podem induzir ototoxicidade, né? Crianças, principalmente em crianças, podem sofrer distúrbios de audição e algum grau de toxicidade hepática em alguns pacientes. Então, isso aqui é um segmento, pessoal, que a gente fez lá numa área endêmica, no interior da Bahia, com glucantime, que é o antimonial pentavalente. Então, vocês percebem que é um fármaco que ele é efetivo, tá? O glucantime é um fármaco efetivo, ele consegue fechar as feridas, né? Como vocês estão vendo aí, mas os benefícios do glucantime nos pacientes, esse benefício a gente precisa dosar com bastante cautela, né? Porque apesar de ser uma droga que é efetiva no controle da leishmaniose, mas é uma droga que tem várias limitações. Então, os pacientes, antes de serem tratados com glucantime, têm que fazer todo um check-up para saber se tem risco cardíaco, hepático, risco hematológico, risco pancreático. Então, tem vários critérios de exclusão envolvendo o uso de glucantime, né? Gestantes também não podem usar glucantime. Como eu falei, algumas
cepas de leishmania já apresentam, né, resistência ao glucantime. Bom, além do glucantime, nós temos as formulações convencionais de anfotericina, que geralmente são complexos lipídicos, né? É o caso do Fungizone, mas também já apresenta a resistência. Os regimes de administração também são complexos, porque envolve ambiente hospitalar, ou, no mínimo, numa unidade de saúde, né? Não são fármacos de uso intravenoso. Então, os indivíduos não podem ser tratados de uma forma muito simples, né? Envolve um regime complexo de administração. E aí temos a formulação lipossomal de anfotericina, que eu já falei um pouco para vocês, que é esse medicamento aí licenciado pela Gilead, e vários grupos de pesquisa no Brasil tentam otimizar e até mesmo desenvolver uma formulação lipossomal de anfotericina para substituir essa formulação lipossomal que o Ministério da Saúde adquire da Gilead. Bom, a gente tem investigado também outros fármacos, né? E aí uma linha de pesquisa que eu participava juntamente com grupos da Fiocruz envolve a identificação de um alvo, pessoal, que é uma proteína de choque térmico, HSP90, que inicialmente foi reportada como um antitumoral, um fármaco anticâncer muito eficiente, né? Porque essa classe de proteínas de choque térmico consegue bloquear a replicação, né, de alguns tipos de tumores através da clivagem de algumas proteínas clientes, e isso, no final, faz com que a replicação tumoral seja prejudicada. Nós testamos inicialmente um desses fármacos, né, um desses inibidores da HSP90, que é o 17AG, e esse foi o primeiro paper que reportou a atividade do 17AG contra leishmania, né? No caso aqui, leishmania amazonensis, e os camundongos. Inicialmente foi feito um estudo in vitro, né, com macrófagos infectados com leishmania, e depois um estudo em vivo em camundongos, e esse estudo foi um estudo que posicionou o 17AG como um fármaco candidato, né, como um novo agente anti-leishmania como candidato. O grande problema é que o 17AG é um fármaco que tem solubilidade limitada em água, baixa estabilidade em plasma, curta meia-vida biológica, em altas doses ainda pode causar problemas de toxicidade hepática. É um fármaco que tem sido muito explorado em oncologia. Por essa forma, devido a isso, a tentativa de se conseguir uma formulação segura e eficaz, mas essas tentativas também foram um pouco frustradas. Por quê, pessoal? Porque os excipientes que foram usados na literatura para solubilizar o 17AG são esses três aí que vocês estão vendo, né? Cremofor, que é um excipiente que tem uma certa toxicidade, DMSO e etanol, não precisa nem falar. Então, hoje a gente esbarra nessa dificuldade de desenvolver uma formulação segura utilizando excipientes atóxicos, né, para permitir o delivery do 17AG. Então, nós conseguimos aí, pelo menos numa fase inicial, uma formulação à base de nanopartículas lipídicas sólidas, carreadoras do 17AG. Isso foi publicado no ano passado aí na Acta Trópica. Então, essas partículas, inicialmente, conseguimos aí uma eficiência de encapsulação da ordem de 85%, que é uma eficiência de encapsulamento bem interessante, considerando as características do 17AG. Fizemos um estudo de estabilidade, a formulação se comportou relativamente bem em termos de estabilidade, de degradação, e também fizemos aqui um estudo exatamente para investigar a capacidade do delivery intracelular dessas nanopartículas, né? A leishmaniose é uma doença intracelular.
Então, o que vocês estão vendo aqui foi um ensaio de uptake, ou seja, de captação por macrófago, né? O macrófago é a célula-alvo da leishmania, porque a leishmania ela invade o macrófago e ali ela consegue passar para a forma mastigota e aí desenvolver todos os aspectos patológicos da doença. Então, o que vocês estão vendo aqui em campo claro são os macrófagos, né? Isso aqui é um macrófago peritoneal de camundongo. A gente elicita o camundongo, ele produz esse macrófago, nós extraímos, fazemos uma lavagem abdominal no camundongo, processamos esses macrófagos, plaqueamos, e aí a gente trata os macrófagos com essas nanopartículas lipídicas, né? Nesse caso aqui, nós utilizamos um fluorocromo, que é um FITC verde, e aí é interessante ver que essas partículas conseguem entrar e conseguem interagir com o macrófago infectado aí com a leishmania, né? Aqui vocês estão vendo em vermelho aqui é a marcação nuclear de DAP. Então, complementando esse estudo, nós também conseguimos aqui um resultado bem interessante. Esse último resultado foram 2 estudantes da Espanha que vieram fazer uma parte do doutorado aqui, e eles detectaram esse resultado bem interessante, pessoal, que é uma redução do IC50 do 17AG quando ele é formulado nas nanopartículas, em comparação com o DMAG, o 17AG não formulado, né? Ou seja, essas partículas lipídicas elas aumentam a potência do 17AG, e isso está bem correlacionado com esse ensaio anterior de interação do fármaco com os macrófagos, né? Aqui mostrando uma outra tentativa de formulação do 17AG, além de tentar desenvolver nanopartículas lipídicas, nós fizemos aqui um estudo onde tentamos desenvolver um complexo de inclusão com ciclodextrina e o 17AG, e depois uma formulação desse complexo com o lipossoma. Esse foi um estudo que também foi publicado na Frontiers, e também aqui a gente percebeu resultados bem interessantes. Isso aqui é a caracterização dos sistemas, né? Os cristais de 17AG, aqui em microscopia de varredura, aqui o complexo de inclusão, aqui também uma mistura física, e os complexos contendo 17AG, aqui os resultados da caracterização por os padrões de difração e de infravermelho dessa formulação. Aqui uma microscopia de transmissão, mostrando os lipossomas, as vesículas aqui multilamelares. O 17AG aqui conseguiu ser encapsulado numa magnitude de 99% de encapsulamento. Os lipossomas com potencial zeta catiônicos, né, aí em torno de 20 milivolts. Fizemos também um estudo de estabilidade acelerada, submetendo esses lipossomas a várias condições de estresse mecânico e de centrifugação, e eles foram toleraram bastante, né? Foram bem tolerantes a esse estresse. Não houve aqui alteração de tamanho e também de turbidez das suspensões, o que indica que esses lipossomas não sofreram nenhum tipo de degradação. E, a partir disso, nós partimos para o estudo, né, intracelular nos macrófagos infectados com leishmania. E é interessante ver aqui, pessoal, que nós tivemos um percentual de macrófago infectado muito parecido com os lipossomas. A comparação entre os lipossomas carregados com o complexo de inclusão e o próprio complexo de inclusão foram bem eficientes, né, na capacidade de reduzir o percentual de macrófagos infectados com leishmania. Aqui o número de parasitos viáveis teve um comportamento muito parecido,
E aqui o número de parasitos viáveis, quando a gente compara com a anfotericina, que é o fármaco padrão que a gente usa nesses ensaios, e esses tratamentos, tanto o complexo de inclusão com 17-AG e os lipossomas, foram comparáveis à anfotericina na concentração aqui de 2 micromolar ou de 6 micromolar. Então, os resultados bem encorajadores. Fechando esse estudo, nós fizemos um ensaio de uptake, aqui também utilizando os lipossomas marcados com o fluorocromo lipofílico, nesse caso aqui é o Lumogen. O Lumogen é o nome comercial da BASF, né? Mas aqui o fluorocromo é o perileno. Então, aqui é uma cinética onde a gente percebe o que vocês estão vendo em verde aqui, está pequenininho, mas dá para ver, é a marcação de uma leishmania fluorescente, né? A gente tem no laboratório uma leishmania fluorescente transgênica, que ela expressa GFP, e aqui o canal do núcleo do DAP, dá para ver aqui basicamente uma infinidade de núcleos do próprio macrófago, e aqui, nessa cinética de 30 minutos, de 30 minutos até 4 horas, a gente vai percebendo exatamente um aumento, não é, do acesso desse lipossoma ao macrófago infectado com a leishmania. Isso indicando que esses lipossomas também têm essa capacidade de uptake, né, de serem engolfados por macrófagos infectados por leishmania. Bom, eu já estou me aproximando aqui do final. Gostaria de mostrar somente mais 2 estudos. Você vai controlando aí meu tempo, Leandro, que eu estou só com a tela aqui do PowerPoint. Claro, pode, fica tranquilo, pode deixar grande, que eu mas eu queria só compartilhar com vocês resultados aqui de outros 2 estudos que nós fizemos. Um foi a tentativa de também melhorar o delivery da anfotericina usando nanopartículas lipídicas sólidas, né? Então, esses carreadores lipídicos, eles contêm lipídios derivados de própolis, né, de abelha. Foi um estudo que nós fizemos com a Fiocruz Bahia e com a Apisflora, que é uma empresa paulista, né, que trabalha de insumos, né, derivados de própolis. Então, essas nanopartículas lipídicas também tiveram um comportamento bem interessante. Primeiro, nós estudamos o grau de citotoxicidade nos macrófagos, né? Também não adianta você matar a leishmania se você também mata o macrófago, né? Que é o índice de seletividade. O ideal é que eu tenha pouco efeito sobre o macrófago e um grande efeito sobre a forma mastigota que está dentro desse macrófago. Então, isso aqui é um comparativo das nanopartículas que vocês veem aqui em azul, comparando com uma formulação lipídica convencional de anfotericina, que é o próprio Fungizone, né, a formulação micelar, e aqui o controle lipossomal da anfotericina molecular, ou seja, que é o próprio insumo, né, sem ser formulado em nenhum tipo de matriz. Aqui, em azul, como eu falei, as partículas lipídicas contendo a anfotericina, e aqui o controle de partículas vazias, né? Então, a gente não percebe nenhuma redução significativa desses tratamentos em um amplo intervalo de concentração, o que faz com que essas formulações tenham sejam bem toleráveis, né, pelo macrófago. Aqui mostrando o efeito citotóxico das formulações e o índice de seletividade, que é um parâmetro bem importante. Então, por exemplo, a anfotericina ela tem um índice de seletividade em torno de 800, né? E essas partículas lipídicas apresentaram aí um índice de seletividade acima de 1000. E isso mostra que esses carreadores são mais efetivos, né, do que a própria anfotericina, pelo menos in vitro, e a formulação micelar de anfotericina, que apresenta um índice de seletividade muito parecido com a anfotericina molecular. Aqui mostrando a carga parasitária do macrófago infectado, a gente consegue reduzir de forma considerável a carga parasitária no macrófago,
e tem um comportamento muito parecido, né, com os controles de anfotericina. Isso aqui é o índice de infecção no macrófago, e também é muito parecido com os controles utilizados. Quando fizemos a prova de conceito num camundongo infectado, tivemos aqui uma redução do tamanho da lesão, né, do camundongo, isso utilizando como um controle positivo o estibogluconato, né, o antimonial pentavalente, e aqui medimos a carga parasitária e a carga parasitária no linfonodo drenante, que é um parâmetro muito importante, aqui a gente não percebe alteração, mas houve sim uma redução de carga parasitária na orelha, né? Principalmente quando os animais foram tratados com esses carreadores lipídicos em comparação com o controle positivo. Esse estudo, também fizemos uma prova, um ensaio de uptake, não sei se esse vídeo vai rodar aqui. Então, isso aí foi, pessoal, um estudo que nós fizemos in vitro, né, para mostrar a interação desses carreadores lipídicos com um macrófago infectado pela leishmania. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma reconstrução, um vídeo 3D, onde nós reconstruímos a imagem do confocal. E aí, o que é que você está vendo? Você está vendo o núcleo do macrófago, né, ele está bem destacado aí no centro, e outros núcleos pequenininhos, que é exatamente da leishmania infectando, né, da forma mastigota, dentro do macrófago, e a própria leishmania, a fluorescente, né, uma leishmania que expressa GFP, em verde. E os carreadores lipídicos aí em vermelho, né, mostrando a interação. Aqui a gente percebe em alguns pontos, né, colocalização dessas nanopartículas lipídicas de anfotericina colocalizadas com a leishmania. Então, foi um trabalho que foi publicado no final do ano passado, no IJN, e que a gente teve aí uma grande satisfação de vê-lo publicado. Bom, por último, pessoal, eu queria mostrar um pouco do que nós estamos fazendo, né, também, né, no cenário dos antiparasitários, mas também trazendo para pesquisa de agentes antivirais frente à Covid, né? E por que eu gostaria de falar isso para vocês? Porque no meio de tanta informação, né, de tantos estudos que andam saindo, saiu o estudo aí que foi publicado ano passado por um grupo da Austrália, mostrando o potencial da ivermectina como um antiviral candidato contra o SARS-CoV-2. Então, a ivermectina, ela é uma dessas moléculas mágicas, né, aí da farmacologia, né? E é uma molécula que ganhou o Prêmio Nobel de 2015, né, os trabalhos do professor Mura e do professor Campbell, e toda a contribuição que a ivermectina deu como um grande antiparasitário no controle em massa, né, da oncocercose e da estrongiloidíase e de outras doenças antiparasitárias para a qual a ivermectina pode ser prescrita. Então, só que a ivermectina também tem problemas de biodisponibilidade, certo? No Brasil, nós só temos os comprimidos, nós só temos formas sólidas de uso oral, e diante do potencial da ivermectina frente à COVID, dificilmente uma formulação de uso oral vai ter uma atividade significativa, principalmente em pacientes que estão com pneumonia grave derivada da doença, né? Então, nós resgatamos um pouco a literatura, a tentativa de otimizar formulações de ivermectina aí na forma de nanopartículas lipídicas, aqui nanopartículas de quitosana, né? Nanopartículas de PLGA, poliésteres, aqui também outra partícula de PLGA, isso aqui uma atividade de ivermectina para o Zika vírus, que foi reportada também há uns 2 anos atrás.
e mais estudos, né, tentando uma formulação eficiente de ivermectina para a COVID e que também poderia ser utilizada para melhorar o potencial da ivermectina frente a outras doenças. Então, nós, nesse cenário todo, nós estamos tentando gerar uma formulação intranasal de ivermectina, e aí escrevemos essa carta para o JCR e também tivemos a alegria de vê-la publicada o ano passado. Então, quem tiver a curiosidade de entender um pouco o potencial da ivermectina na COVID, esse paper ainda está com acesso gratuito lá na página do Journal of Control Release, e aí é uma discussão bem interessante para quem tem interesse nesse fármaco e do ponto de vista aí do uso da ivermectina na COVID. Bom, nesse cenário todo, pessoal, a gente já vinha trabalhando com o desenvolvimento de nanocápsulas poliméricas para o delivery da ivermectina. Isso foi uma tese de doutorado de uma aluna minha, e aí ela, inicialmente, isso tem 6, 7 anos, mas os resultados foram gerados há pouco tempo, né? Porque ela fez o mestrado e o doutorado todo nesse projeto, porque pelo fato dela ser veterinária, a ivermectina também tem uso veterinário, mas também no âmbito veterinário a ivermectina tem muitos problemas. E daí a tentativa de gerar uma nanoformulação efetiva de ivermectina. Nós fizemos um desenvolvimento fatorial de pré-formulação e buscando aí realmente as melhores combinações entre os insumos, né, para gerar essas nanosuspensões, contendo nanocápsulas poliméricas de ivermectina com um encapsulamento muito alto. E aí nós fizemos aí uma prova de conceito uma prova de conceito frente aos estrongiloides venezuelenses, que é sensível à ivermectina, e essas nanocápsulas tiveram um resultado muito interessante, porque elas foram capazes de induzir já mortalidade nos vermes no 4º dia de tratamento, numa concentração de 60 microgramas por mililitro. Então, isso foi um resultado muito interessante, porque as nanocápsulas foram muito mais efetivas do que a própria ivermectina, né? Ou seja, a ivermectina não formulada, que apenas conseguiu iniciar um efeito antiparasitário sobre estrongiloides, aí no 6º dia de tratamento, mas numa concentração muito baixa. Então, do ponto de vista morfológico, a gente percebeu, aqui a foto está pequena, mas aqui é um destaque para a formação de vesículas aí no tegumento do verme e também a produção de substância mucoadesiva pelas fêmeas de estrongiloides venezuelenses, indicando o sofrimento do parasita, né, e um efeito patológico, né, um efeito da ivermectina nanoformulada nesses vermes. Aqui também fizemos um estudo de uptake dos vermes, exatamente para ver a biodistribuição dessas nanocápsulas no organismo do verme, e aqui elas estão marcadas com rodamina, e a gente percebe que exatamente nesses pontos de formação de vesículas e de vacúolos, um aumento bem considerável aqui da fluorescência, indicando um acúmulo desses nanocarreadores. Bom, foi isso que eu teria para mostrar hoje para vocês. Além dessa parte de nanotecnologia aplicada a doenças parasitárias e também doenças transmitidas por vetores, aqui um pouco do portfólio do que a gente faz aqui, pessoal, na Fiocruz Pernambuco e também na UPE, em colaboração com grupos da Fiocruz, com grupos de outras universidades e também de colaboradores do Brasil e de outras partes. Também temos uma linha de pesquisa voltada para biomateriais e o delivery de células-tronco para a parte cardiovascular. E era isso que eu teria que mostrar para vocês, agradecer a alguns colaboradores, em especial, as pessoas e os colegas, né, que têm participado da geração desses resultados que eu mostrei parcialmente aqui para vocês hoje.
Também gostaria, Leandro, pedir licença aí a vocês para mostrar um pouco do que a gente tem feito desde 2019 com a fundação do capítulo brasileiro do Control Release Society, que é a maior sociedade internacional na área de liberação controlada, né, que é já muito bem consolidada, e nós criamos aqui, lá no simpósio, o Leandro estava lá, juntamente com outros colegas da biofísica, lá no simpósio que houve em Salvador, foi fundado o CRS Local Chapter, e eu gostaria muito que vocês entrassem lá na página, tem aqui o link também do Instagram, e encorajar principalmente os alunos, estudantes, né, de graduação, de mestrado e doutorado. É gratuito, certo? Só paga apenas os profissionais, os profissionais da academia e da indústria pagam uma taxa simbólica. Isso é exatamente para a gente tentar, pessoal, desenvolver a área de liberação controlada no Brasil e em parceria, né, com o CRS, com a matriz da Control Release Society, e espero que vocês tenham essa curiosidade de entrar aí na página. E agradecer mais uma vez, como eu falei, estamos abertos aqui a qualquer tipo de colaboração, de parceria. Como vocês puderam ver, a nossa expertise não é na parte de síntese nem de caracterização, mas sim da aplicação biológica dessas nanoestruturas, principalmente para utilização em drug delivery ou como nanobiomateriais para a medicina regenerativa e para o tratamento de doenças tropicais negligenciadas. Muito obrigado e agradeço novamente a todos pela permanência aí até agora. Fábio, a gente que agradece a sua palestra, a sua aula foi sensacional, muito bacana mesmo. Lembrando, então, pessoal, que vocês podem fazer perguntas, enviar as perguntas aqui por esse Questions and Answers. E tem uma primeira aqui da Sandra Agostini. Eu vou ler para você, Fábio. Vamos lá. O que provavelmente causa a diferença de efetividade dos lipossomas de anfotericina entre países? Seriam variações nas cepas dos parasitas ou diferença nas metodologias dos estudos clínicos? Parabéns pelos resultados tão promissores nas novas propostas para a liberação do 17-AG de anfotericina. Obrigada. Excelente pergunta, eu também agradeço. Então, essa variabilidade dos lipossomas, isso tem sido reportado, né? Até porque assim, a formulação ela é a mesma, né? Porque só a Gilead que faz esse lipossoma, e esse lipossoma ele é distribuído para o mundo inteiro, né? Então, e ainda tem um outro aspecto, é que o protocolo de utilização ele é mais ou menos um protocolo padrão entre os países, né? Isso que você falou talvez seja a explicação para essas diferenças de eficácia, né? Você tem espécies de leishmania diferentes, né? As chamadas leishmanias de Novo Mundo, leishmanias de Velho Mundo, e além de espécies diferentes que podem também gerar perfis diferentes, né, da mesma doença, mas você também tem até mesmo problemas de resistência, né, dentro da mesma espécie, ou seja, cepas que vão ter mecanismos genéticos, né, de resistência a anfotericina, mesmo que ela seja formulada em lipossomas. Então, eu vejo por aí. Tá, obrigado. E eu tenho uma pergunta, Fábio, com relação ao 17-AG, porque ele é comercial, vocês produzem aí ou você compra de Sigma? Algo então, Leandro, isso aí, cara, é um pouco... o fornecimento do 17-AG é bem complexo. A gente tem comprado de uma indústria americana que também fornece para os grupos que estudam o anfotericina, o 17-AG para a parte oncológica, né? Mas não tem sido fácil, assim. A gente tem tido uma certa dificuldade para fazer importação do insumo, a gente não consegue aqui no Brasil. Tivemos aí uma tentativa de fazer a síntese com o pessoal lá de Farmanguinhos,
e até também com outra indústria, mas não foi possível, né? Tanto a síntese química quanto a síntese biológica. Tá. Não é uma molécula tão simples de obter. Então o fornecimento dele é um pouco um gargalo. Então, exatamente. Entendi. Mas é bem interessante mesmo. Né? Parabéns mesmo pela palestra. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa, ou podemos... Então, a gente vai seguir. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado em nome da SBBF. Eu queria agradecer a sua participação aqui.